A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, no mesmo Espírito, para glorificar o nome do Senhor, aprender um pouquinho mais dele. E nós vamos aprender hoje sobre uma mulher. Nós temos ouvido tantas bênçãos de tantas mulheres que a gente tem aprendido, mas hoje nós vamos estudar uma mulher, a história de uma mulher, aquilo que nós devemos nos afastar, aquilo que é repugnante, aquilo que é totalmente desagradável ao Senhor. Essa mulher, ela foi uma mulher conhecida pela sua crueldade, pela sua maldade, e ela fez de tudo para que o nome do Senhor não fosse exaltado, para que o nome do Senhor não fosse glorificado. E a história dela é narrada de 1 Reis, capítulo 16, até 2 Reis, capítulo 9. É uma história que vale a pena ser estudada, vale a pena ser lida, meditada, para que venhamos verdadeiramente aprender com essa história do que realmente não devemos fazer. E a mulher com que nós vamos falar é sobre Jezabel. Nós vamos estar denunciando as atitudes dessa mulher em nossas vidas, em nossas casas, nas nossas geografias, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos nos alinhar à vontade dEle, para que nós venhamos nos alinhar ao desejo do Pai, ao coração do Pai. Amém? Então, essa mulher com quem nós vamos estar estudando é Jezabel. Era uma mulher muito perversa. Eu vou falar um pouquinho da história dela para vocês sintonizarem quem era esta mulher. Esta mulher, ela se casou com Acabe. Acabe foi o 8º rei de Israel. Então, ela era rainha ali naquele lugar. E ela é a mulher também ali com quem Elias desafiou Acabe, ali com que não chovesse 3 anos. E depois ali no Monte Carmelo, né, através de Elias ali, Deus enviou o seu fogo. E todos os profetas de Baal ali foram envergonhados. Ela também foi conhecida ali por matar de forma cruel Nabote por causa de uma vinha que tinha perto do palácio e que era o desejo muito grande de Acabe tê-la, aquela vinha, e ela acabou tomando isso de uma forma cruel. E ela teve sua morte, né, ali também de uma forma muito cruel. Ela foi jogada do seu palácio ali. Então, essa é um pouco da história desta mulher que é narrada. São riquíssimos os ensinos que nós podemos tirar, as lições que nós podemos ter, a leitura. Então, eu aconselho a fazer essa leitura. Mas quem foi essa mulher? Essa mulher, ela foi tão marcante pela sua crueldade e maldade que ela foi citada no livro de Apocalipse. Embora sua história seja narrada ali 870 anos antes de Cristo, ela é citada em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler aqui 2, do versículo 18 ao versículo 23. Diz o seguinte, Deus está dando uma direção aqui a uma igreja. Deus está falando para uma igreja. Presta bastante atenção. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva esta carta. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés brilham como bronze reluzente. Eu estou ciente de todas as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua paciência, e observo o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Então Deus está pedindo para escrever uma carta para essa igreja que tem trabalhado, tem carregado ali, né, a fé, o serviço, o amor, paciência, o constante progresso. Mas olha o que o Senhor diz: todavia tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, instigue os meus servos a praticar a imoralidade sexual e a comer carne que foi sacrificada aos ídolos,
Eu dei tempo a ela para mudar a sua mente e a atitude da sua imoralidade sexual, porém ela recusou. Agora preste atenção ao que eu estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que se voltem para mim novamente, arrependidos do pecado que ela pratica. E ferirei de morte os filhos delas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens. Eu darei a cada um de vocês aquilo que merecer. Nós estamos vendo aqui em Apocalipse, Senhor direcionando a uma igreja, e ele fala assim, olha, igreja, tá lindo, tá maravilhoso, todavia, estou contra vocês porque vocês estão permitindo o espírito de Jezabel entrar no meio de vocês. Vocês estão permitindo que ele habite no meio de vocês. E Deus vem falando de uma consequência muito grave, que não é somente para aqueles que têm praticado, mas para os filhos daqueles que têm praticado. Ao olharmos a história dessa mulher, uma coisa marcante na vida dela, que nós podemos ver, é a rebelião e o ódio. Ali, quando Elias se defrontou com ela e mostrou que nosso Deus é o Deus verdadeiro, ela poderia reconhecer que Deus não, mas ela se irou ainda mais. Ela desejou a morte de Elias. Jezabel, ela é o tipo de pessoas, né, as suas atitudes é manifestado ao ódio daqueles que realmente temem ao Senhor, daqueles que realmente buscam ao Senhor. Ela carrega um ódio ali de não suportar que Deus use, que Deus trabalhe na vida de pessoas. Ela quer aniquilar essas pessoas. Ela trabalha ali com uma inveja muito grande. Então ela não gosta de ver que ninguém cresça ministerialmente. Ela não gosta de ver o manifestar do Deus vivo. Ela rejeita todas essas coisas. E uma coisa muito marcante na vida de Jezabel que nós podemos ver, que ela não se submete a nenhum tipo de liderança. Ela não se submete aos ensinos. Ela está ali para ser o centro das atenções. Se ela não for o centro das atenções, ela não se sujeita. Ela não se sujeita à autoridade. Ela pode estar em alguns ambientes em que ela é destaque. Mas se for em alguns ambientes para que ela possa ser disciplinada, ensinada, ela afasta desses lugares. E o que nós vemos, uma das características de Jezabel é a manipulação. Lá em 1 Reis 21, 25, tá lá, incitava para fazer o que era mal. Ela incitava, ela manipulava o seu esposo para fazer aquilo que era mal. Então ela controla as pessoas, ela controla o lugar para que ela seja o centro das atenções. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas das vezes ela controla o esposo, ela quer ser o centro da atenção ali. Ela pode chegar, por exemplo, numa festa. Se ela vê que tem alguma coisa naquela festa que ela não está sendo alvo de destaque, o que ela vai fazer? Ela arruma uma dor de cabeça. Para quê? Para que ela comece a ser o centro das atenções. Ela procura de qualquer forma manipular aquele ambiente, aquelas pessoas, as situações, para que ela seja o foco. Para quê? Ainda às vezes não é nem que às vezes ela está sendo a melhor, mas que ela seja a atenção. Aqui em Apocalipse ela está falando assim, aquela que se diz a profetisa. Então ela vem com o quê? Com falsas profecias, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Todo-Poderoso: não acreditem nas profecias desses falsos profetas, não alimentem falsas esperanças. O que eles anunciam para o futuro não passam de visões que tiveram por conta própria. Elas não vêm da boca do Senhor. Aqueles que desprezam a palavra do Senhor afirmam: o Senhor disse que vocês viverão em perfeita paz. Aos pecadores teimosos que me desobedecem, fazem sua própria vontade, eles prometem: a desgraça não cairá sobre vocês.
Então aqui ele está falando que os profetas diz ao contrário do que a palavra do Senhor fala. Mas quem pode me dizer o nome de pelo menos um desses falsos profetas que ande bem perto do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Qual deles obedece ao Senhor quando ele fala? O Senhor vai mandar uma tempestade. Na sua fúria, ele vai mandar um vendaval contra esses homens perversos. A ira do Senhor vai passar até que ele tenha cumprido totalmente os seus planos. Quando o castigo chegar, vocês entenderão perfeitamente. Não enviei nenhum desses profetas, mas eles saíram correndo dizendo que foram mandados por mim. Eu não falei com eles, mas eles profetizam em meu nome. Se eles fossem meus profetas, conheceriam a minha vontade, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, tentariam fazer o meu povo se arrepender dos seus pecados e deixar os seus maus atos. Aqui ele está falando de um falso profeta. Aqui ele está falando de um profeta que vai contra a palavra do Senhor. Existem muitos profetas que têm profetizado, têm revelado sonhos da vontade do coração. Quando eu revelo a vontade do meu coração, como sendo uma profecia de Deus, eu estou fazendo uma feitiçaria. Eu estou praticando uma feitiçaria. E quando eu faço isso, eu faço com que o objetivo de prender a alma de alguém, de trazer um cárcere sobre a vida daquela pessoa, por causa de uma vontade do meu coração. E nós temos que ter muito cuidado com isso. De quem nós temos ouvido, de quem nós temos recebido as profecias? Será que é alguém que verdadeiramente tem buscado os ensinos do Senhor? Será que é alguém que tem se sujeitado à autoridade? Será que é alguém que verdadeiramente se preocupa em que a vontade do Pai seja cumprida na terra? Será que ele não está se gabando de buscar uma exaltação para si ou de prender uma vida a cumprir a sua vontade, ao seu desejo? Pode chegar o fato aí de uma menina falar assim: olha, eu sonhei que você tem que casar comigo, porque senão você vai ser infeliz pro resto da vida. Olha, Deus me falou que aquela fulana é que vai ser a sua esposa e não sei o quê. São tantas coisas que a gente pode ver em nosso meio, mas nós temos que buscar o discernimento do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele nos dá discernimento daquilo que é real e daquilo que não é real, daquilo que é vontade do Senhor e daquilo que não é vontade do Senhor. O espírito de Jezabel, ele traz uma dependência tóxica para as pessoas que estão ali convivendo. A própria pessoa assim, que carrega essas atitudes, ela já é uma pessoa tóxica, é uma pessoa doente emocionalmente. Mas as pessoas que estão ao seu redor, ela tem o poder de contaminar. Tanto que aqui no Apocalipse ela vem falar de filhos, ela gera filhos. Como que são esses filhos? São filhos porque seguem as suas doutrinas. A palavra do Senhor diz que aquele que mente é filho do diabo, não é isso? Então, por quê? Porque segue a sua doutrina, por isso que chamados de filhos. Jezabel também, ela gera filhos, por causa daqueles que se submetem aos seus ensinos, que se submetem aos seus direcionamentos. Então, ela também, ela deseja que o esposo, que os filhos, todos estejam submissos a ela. Ela se vê ali no centro das atenções e ela quer que todas as coisas passem por elas. Tudo tem que ser da forma dela, dos ensinos dela. Se não for dessa forma, ela não concorda, ela entra em processo ali de relutância com os argumentos. E algumas características dela também é intimidação. Ela tem o poder de ameaçar, ela tem atitudes de ameaça, de ter o controle de tudo ali. Ela usa muito também de bajulação. O que é essa bajulação? É uma bajulação, tipo assim, ela te bajula com uma mentira, com o intuito de ganhar a sua confiança ou de ganhar o seu voto de confiança, para que num momento oportuno ela venha ganhar com isso também. Então ela pode usar esses momentos oportunos de bajulação. Então são umas mentiras com a intenção de prender a vida de outras pessoas, tentando agradar. Eu invento uma mentira porque eu sei que eu vou agradar ele vai gostar.
e ele vai ter um crédito comigo, eu vou ter um crédito com ele. Outra coisa que ela usa muito é a sedução. Então essa mulher, o espírito de Jezabel, ele usa a sedução. É uma lascívia exagerada, é uma lascívia assim, que tenta usar o próprio corpo para conquistar algo. Se a gente vê isso, a gente pode ver em outra situação, que é lá no livro de Mateus, capítulo 14, quando eles estão falando ali de João Batista, de João preso ali, do profeta, e aí de repente fala o seguinte, que em Mateus 14, versículo 6, mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. Então, o que essa garota fez, a filha de Herodias, foi isso. Ela usou a sedução para ganhar algo em favor próprio. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos usar isso para manipular as pessoas. Nós vimos que o rei aqui, ele se prendeu. Ele foi preso com essa sedução. E ele acabou tendo que ter uma atitude que, a princípio, ali ele não queria. Mas para assumir o voto diante dos convidados, ele acabou cumprindo aquilo que ele prometeu para a garota. Então, ela usa muito dessa sedução. Uma outra coisa que a gente pode ver dentro da manipulação aqui também, que foi o caso de Sansão e Dalila. A gente vendo a história ali, a Dalila vai falando ali assim com ele, mas você já me mentiu 3 vezes e ainda não me falou a verdade. Então ela tinha ali, ela usou ali a manipulação, ela manipulou o Sansão ali até que ele se entregasse. Então esse tipo de pessoas, eles tentam prender a sua alma, eles tentam prender você, para quê? Para que você venha se submeter a eles, para que você venha se submeter aos desejos e vontades dele, para que ele se sinta soberano, para que ele se sinta no controle. Esse espírito de Jezabel, ele não atua somente em mulheres, ele atua também em homens, essas características. E qual que é o objetivo desse espírito? Então, o objetivo é trazer fraqueza, destruição, né, para a pessoa que está ali ao redor, impedir que as pessoas vejam um futuro próspero. Então, ele tenta cegar a pessoa ali, porque a pessoa começa a ver só aquilo ali que ela está mostrando. Se a gente lê a história de Jezabel, a gente vai ficar impressionado o quanto de pessoas que atendiam às suas vontades. Ela pedia, as pessoas faziam as coisas mais horrorosas, coisas horríveis que um coração do homem pode pensar. Ela solicitava e as pessoas iam e faziam. Então ela era dominadora, ela prendia as pessoas ali ao seu poder. E no cristão, o que ela quer impedir? Ela quer impedir que as pessoas sejam usadas por Deus, impedir que os dons de Deus sejam manifestados na vida de uma pessoa. Então, nós precisamos rejeitar o espírito de Jezabel na nossa vida. Nós não podemos deixar que ele atue nas nossas vidas e nem que outras pessoas que estejam com esse espírito venham atuar e nos influenciar de alguma forma. Nós não podemos ser filhos e nós não podemos aceitar, permitir, como está lá em Apocalipse, que a igreja ali, ela estava permitindo, ela estava aceitando esse espírito sendo manifestado, um espírito de fornicação dentro da igreja. Então é um espírito que a gente não deve aceitar em nosso meio. Outra característica, né, que a gente vê, né, em Jezabel é a destruição de famílias, destruição do lar. Se a gente olhar para o lar de Jezabel, a gente vai ver ali desorganizações, emoções desequilibradas, os papéis totalmente invertidos,
né? Acabe, ele não tinha a autoridade de sacerdote, ela era dominadora. Então ela foge do padrão que a Bíblia nos estabelece, onde Jesus é o cabeça, né, da igreja, do homem e ele da mulher. Então, aonde a mulher se submete ao esposo, porque o esposo se submete a Cristo. Então, essa aliança ela tem que ser muito perfeita, tem que estar muito em comunhão para que as coisas funcionem perfeitamente. E uma coisa horrorosa, gente, que a gente vê ali na história de Jezabel é os filhos, a morte do filho, como foi muito triste ali. Então, Jezabel, ela ganha os filhos para o mal, para fazer o mal, para colher a sua maldade. Eles vêm colher a semente da maldade. Uma coisa que às vezes eu sempre digo, né? O pecado que eu faço às escondidas, a minha descendência, ela vai fazer às claras. E o pecado que eu faço às escondidas, toda a minha casa sofre as consequências. Então Jezabel permitiu que essa maldade, né, a maldição mesmo caísse sobre o seu lar. Ela teve uma morte horrível, os filhos teve uma morte muito triste, o esposo. Então nós precisamos que a nossa casa ela seja livre dessas funções desequilibradas, que não são harmônicas com a palavra do Senhor. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem de direção para nós. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser luz, mas a luz que tem que brilhar em nós é a luz de Jesus. Amém? E aqui, como a gente viu em Apocalipse, capítulo 2, né? Ele vem falar dessa imoralidade sexual que a igreja estava permitindo, que a igreja estava concordando ali. E é uma característica também de Jezabel, a perversão sexual. E ali em Gálatas, né, vai falar de várias delas, como a masturbação, a pornografia, a sedução, a lascívia, a luxúria, a fornicação, né, os desejos carnais que vêm usados para ganhar algum benefício próprio, que vêm ser usados para atrair outros olhares, para se expor, para ganhar alguma atenção. Nós não precisamos disso, nós não precisamos de nada disso. Aqui a Bíblia vai dizer para nós, ó, todavia tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel instigue os meus servos a praticar a imoralidade sexual. Mulheres, isso aqui é muito real, isso aqui é muito real no nosso meio. Essa imoralidade sexual, ela está muito ativa, ela está muito ativa no corpo. E a palavra do Senhor vem nos exortar aqui que nós não devemos permitir, nós não devemos aceitar que isso venha estar no nosso meio. Nós precisamos remover essas práticas. Se ainda alguma coisa dessa ainda tem tomado conta da sua vida, em nome de Jesus, hoje isso vai cair por terra. E em nome de Jesus, hoje nós vamos tomar uma atitude de andarmos verdadeiramente seguindo a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor, e dizendo não a Jezabel. Então Jezabel, o espírito de Jezabel, ele prende as pessoas. Para quê? Para que elas venham estar debaixo do seu comando. Ela vem escravizar as pessoas ali com as suas práticas, com o ódio, com a rebelião, com o seu comando, com a sua manipulação, tudo ali com a sua intimidação, com a sua perversão sexual. O que ele vem fazer? Prender. Ele vem prender as pessoas para que elas não venham enxergar um futuro que o Senhor tem para elas, que elas não venham viver o propósito de Deus para elas, que elas não venham manifestar os dons do Espírito Santo, que ela não venha manifestar o propósito de Deus na face da terra. E nós devemos dizer não a Jezabel. Uma outra coisa que Jezabel ela faz, a gente vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 17, que quando ela soube que Jeú estava se aproximando, ele já tinha matado o seu filho, e ele estava se aproximando, o que ela fez? Vamos ler lá, quer ver? 2 Reis, capítulo 9, versículo 17. Está escrito o seguinte,
2 Reis 9, 17. Não, 2 Reis 9, versículo 30, diz o seguinte: quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se sentou à janela do palácio. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou para ele: como vais, Zirim? Você assassinou o seu senhor? Então aqui ela se aprontou, ela se arrumou, ela pintou o seu rosto, ela arrumou os seus cabelos. Então ela vem ali com o objetivo de uma aliança de paz. Ela vem ali com o objetivo de conquista. Mas por que ela faz essa conquista? Porque ela quer tentar conquistar a sua confiança, a sua paz, porque ela não conseguiu te derrotar por conta da manipulação, por conta da intimidação, por conta do controle. Então ela não conseguiu te destruir. Então ela tenta um tratado de paz. Para quê? Para que ela venha se aproximar de você, ganhar a sua confiança e no momento certo ela venha te destruir. Ela venha te derrubar. E essa pessoa, ela faz isso para quê? Para que ela venha te aconselhar, para que ela venha dizer o que você tem que fazer. Normalmente ela assume ali de uma forma que ela seja o centro e o dono até da sua vida e das suas atitudes. Tudo da sua vida, das suas atitudes. E ela tem muito foco em líderes, ela tem um foco em intercessores, porque ela manipula, ela prende a mente daqueles líderes, daquelas mentes. Muitas das vezes ela deixa eles dependentes dela. Lembra lá de Moisés, quando Moisés pediu e ele ficou ali dependente de Arão. Não era o propósito do Senhor aquilo ali, mas o Senhor permitiu, né? Mas nesse caso aqui, a pessoa fica dependente, nesse mesmo sentido, é claro que aqui de uma forma perversa. Para quê? Para manipular a pessoa, para conduzir a pessoa. E é uma pessoa que as pessoas pensam assim: ela é muito santa, é uma pessoa que está muito cheia de dons, mas na verdade é puramente a manifestação do coração para prender vidas e mortificar o corpo de Cristo, para mortificar a sua vida. Mas nós, como cristãos, nós dizemos não a Jezabel. E por Apocalipse trazer a imagem dessa mulher, a gente vê aqui a figura de um principado. Ele se manifesta com todas essas atitudes para prender vidas. E não é por se falar de principado, a gente não vence ele expulsando. A gente vence ele rejeitando as suas práticas em nossas vidas, rejeitando suas ações, os seus domínios nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas geografias. É assim que vencemos ele. Não se expulsa, né? Então nós rejeitamos as atitudes dele e assim nós vencemos. E qual que é o primeiro caso? E a primeira atitude que nós devemos fazer? O próprio Apocalipse 2 aqui, ele nos diz o que nós devemos fazer, que nós devemos nos arrepender. Então tudo começa com arrependimento. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos perdoe e que nos limpa, que nos purifique, para que Ele venha nos encher de ousadia, força, vigor, energia, para que nós sejamos como Jeú, que chegou ali firme, que não se comoveu com as ações de Jezabel. Ele chegou firme ali do que estava certo, do que estava errado, o quanto de contaminação que essa mulher, ela já tinha trago ali para todo Israel. Ela colocou o povo de Deus, o povo de Israel se dobrar diante de Baal. Foi mais uma das ações que ela teve. Mas eu te aconselho a ler a história. São muitas as atitudes detestáveis, reprovadas que essa mulher fez. E em nome de Jesus, o Senhor vai estar nos direcionando para que nós venhamos verdadeiramente limpar as nossas vidas, para que esse Espírito não venha ganhar força na nossa vida, para que ele não venha manifestar na nossa vida, nem na nossa casa, nem na vida do nosso esposo, nem na vida dos nossos filhos, nem na nossa igreja, em lugar nenhum, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Então, primeiro nós vamos dizer assim:
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos diante da Tua presença, meu Deus, dizemos que somos falhos e pecadores. Meu Deus, por isso nós te pedimos neste momento, meu Deus, que esteja nos limpando, nos purificando, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai amado, que o Senhor envia Teus anjos a nos guardar, nos livrar de todo mal neste momento. Guarda a nossa casa, a nossa descendência, meu Pai amado, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te pedimos perdão, meu Pai amado, por todo o pecado, meu Deus, que nós e nossos antepassados, meu Deus, nós cometemos, meu Deus, como lascívia, como a luxúria, como a impureza sexual, a masturbação, a pornografia. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Perdoa ainda, Senhor, o pecado da manipulação, da intimidação, de controle, meu Deus, de sedução. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa ainda, Pai, toda rebeldia, toda rebelião, toda feitiçaria, meu Deus, toda bruxaria. Meu Pai amado, que o Senhor venha estar nos limpando, meu Deus, por todas as vezes, meu Deus, que nós agimos como manipulação, meu Deus, na vida, meu Deus, das pessoas que estão ao nosso lado, meu Deus, dos nossos amigos, colegas, meu Deus, que nós agimos de manipulação, meu Deus, dos nossos irmãos, que nós agimos de manipulação, meu Deus, com os nossos pais, com os nossos esposos, filhos, meu Deus, com os nossos líderes, meu Deus, nos perdoa em nome de Jesus. Meu Deus, nos perdoa todas as vezes, meu Deus, que nós não aceitamos, meu Deus, a autoridade, meu Pai amado, que foi colocada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos perdoa, meu Deus, por todas as feridas emocionais, meu Deus, que tem feito com que nós tenhamos atitudes, meu Deus, de estar buscando o centro das atenções. Meu Deus, nós queremos que o Senhor brilhe em nós. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor cresça em nós. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, que as minhas irmãs, meu Deus, como eu, meu Deus, nós vamos ser, meu Deus, tuas filhas, nós somos tuas filhas, meu Pai amado. Meu Deus, e os dons do teu Espírito, meu Deus, serão manifestados nas nossas vidas. Meu Deus, nós vamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, e nós não vamos permitir que o espírito de Jezabel se manifeste na nossa vida, se manifeste na nossa casa, se manifeste na nossa descendência, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos que o Espírito Santo do Senhor é o que tem poder, meu Deus, de manifestar na nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus, trazendo direção, trazendo libertação, trazendo cura, meu Pai amado, sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Que você possa receber a restauração do Senhor sobre a tua vida e que a partir de hoje o novo de Deus venha ser manifesto e que você venha caminhar na sabedoria, em conhecimento da palavra do Senhor, no temor do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.